Oi, gente! Como é que vocês estão? Vão me falando por aí. Tem muita gente dando feedback, me chamando lá no direct, lá no meu Instagram. Gente, eu tô muito feliz em poder compartilhar tudo isso com vocês. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando toda essa série. E eu confesso que nós já estamos na 12, né? E isso tem mexido muito comigo. Sabe quando você sente que de pouquinho em pouquinho você vai fazendo a sua missão? É assim como eu me sinto. De poder compartilhar com vocês todo esse conteúdo. Ai, eu me sinto tão bem. Então já deixa o seu like por aí, que eu preciso muito desse like. Então já para, dá uma pausa no vídeo. Deixa o seu like aí. E bora, gente. Bora para mais um vídeo dessa série que eu tô amando. Hoje a gente vai continuar falando sobre a decisão que ele tomou, se ele ficou parado, se ele começou a andar, o que ele realmente fez na vida dele. E tem muita gente que mandou para mim lá depois, que tá curioso para saber o que aconteceu, porque justamente estão nessa fase de paralisação. E aí eu já fui dando alguns insights, né? Algumas jogadas, mas eu falei, bora assistir o próximo vídeo, porque tem tudo por lá, tá bom? Então já anota aí no seu caderninho, quem tiver o caderninho vai anotando já as dicas de cada dia. E hoje a gente vai falar sobre a continuação, então, do Muro do Medo. Será que ele deveria dar meia volta e retornar para casa? Ou ele deveria tentar encontrar uma maneira de continuar? E o tempo foi passando. Ele então ouviu essas palavras. Por que você está parando? Comum reconheceu o doador dos sonhos e disse: acho que eu quero voltar para casa. Com a voz tão fraca. Não sou a pessoa certa para ir em busca de um sonho dessa maneira. Sim, você é, disse o doador dos sonhos. Eu o fiz para isso. Mas eu não acho que posso fazer isso, disse Comum. Sim, pode. E eu estarei com você. Eu o ajudarei. Gente, desculpa, mas eu me emociono. Porque assim, a nossa jornada não é tão fácil como a gente espera que seja. São muitas barreiras, muitos obstáculos, muitos sentimentos. E às vezes a gente não está sensível para ouvir a voz do Senhor. E aqui claramente no livro é até interessante parar para falar que quando ele ouve a voz, ele reconhece que é a voz do doador de sonhos. E a minha questão hoje é para falar com vocês o seguinte: quando você ouve a voz dele, do nosso doador dos sonhos, você tem reconhecido que é a voz dele. A gente não para poder criar essa intimidade, saber que é essa voz. É normal a gente reconhecer a voz do marido, da irmã, da mãe, do pai, do nosso próprio filho. É até interessante, né? Porque eu sempre falo assim, uma mãe no meio de um monte de criança, né? Brincando, quando a criança grita mãe, ou dá só um grito, ou um choro, aquela mãe sabe que é o seu filho e realmente acontece. É inédito, né? E aí eu pergunto, se nós queremos tanto alcançar algo, nós acreditamos tanto na nossa essência, na nossa identidade, nas nossas origens, quem somos, a gente precisa ter essa conexão para poder identificar a voz que vem do alto, a voz que nos faz seguir em frente.
a voz do comando. E se você não tem ouvido ultimamente, se você não tem conseguido identificar essa voz, você precisa parar tudo o que você está fazendo e se voltar a Ele. Criar de novo a sua fonte de conexão. Se conectar novamente com o Criador, com Ele que já fez de tudo, Ele que fez você. Que inclusive Ele fala que sim, você pode. Porque eu o fiz para isso. Eu quero dizer para você, te motivar, para dizer que nós esquecemos para que nós fomos formados, para que nós fomos criados. E a gente começa a ouvir no meio da multidão muitas vozes, muitos comentários, muitas críticas, muitos acertos e erros, mas a gente esquece da voz principal, que é a voz de quem nos criou, da voz de quem realmente desenhou a nossa jornada. E essa voz fica soando muitas vezes ali e a gente não para poder ouvir, ou a gente não consegue identificar e fica pensando, será? Será que é isso mesmo? Eu quero dizer para você despertar para poder ouvir a voz do seu Criador. Porque o que Ele tem para te falar, você pode se surpreender. Eu confesso que comum jamais imaginaria que Ele falaria com ele diretamente. Assim como você talvez você não imagine que Deus vai falar com você diretamente. Como Deus vai falar comigo de uma maneira tão clara que eu ouça? Você precisa estar sensível à voz de Deus. E como você faz isso? Você precisa sair um pouco das vozes da multidão. Como? Sabe quando você se reserva um tempo para Deus? Porque hoje a gente tem muitas vozes na internet, no Instagram, no YouTube, a nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na rua. Mas a gente para ouvir a voz principal que é de Deus. Então você precisa parar, nem que seja um pouquinho por dia, para poder ouvir essa voz. E no começo pode ser que você tenha dificuldade para ouvir, mas você precisa insistir. Porque nossos ouvidos parecem que estão bloqueados. E para quebrar tudo isso, para poder cair esse bloqueio, a gente precisa insistir e falar com Ele, Senhor, fala comigo de uma forma que eu entenda, forma simples, clara. Seja a minha forma, porque da minha forma é diferente da sua. Somente nesse trechinho desse livro, hoje, eu quero te convidar a viver um novo momento com o Criador. Aquele que nos criou para fazer exatamente aquilo que nós queremos fazer. E essa conexão é tão incrível. Porque olha que interessante. É o nosso sonho que nós estamos perseguindo. Que a gente se descobre, a gente percebe. Ninguém falou nada, ninguém precisou fazer nada, ninguém precisou apontar, ninguém precisou colocar isso na nossa cabeça. Ninguém precisou falar, olha, você vai fazer isso. Não, você se descobriu. E é justamente isso que ele diz. Eu te fiz para isso. Você entende da conexão? Ai, gente, é muito forte. E quando a gente entende essa verdade, sempre que a gente for fazer isso que a gente ama, ou que a gente for fazer novo, quando a gente estiver na jornada, né, querendo chegar lá, a gente precisa aproveitar a jornada. E eu quero lembrar vocês novamente sobre o propósito. O propósito não é a linha de chegada, não é. O propósito é a sua jornada. Por isso, você precisa aproveitar cada processo da sua vida. Se permita viver cada processo da sua vida. Sabe, às vezes a gente reclama muito, que fala, nossa, mas para chegar lá é tão difícil, é tão desgastante, eu tenho que passar por isso, por aquilo. E você não entende que você está passando por tudo isso, mas você já está no caminho certo. Então tenha prazer nas coisas que você faz no dia a dia. As coisas mais simples da vida são as melhores coisas. É onde te dá mais prazer. E nunca se esqueça desse ponto, dessa jornada. E quando você paralisar, a única voz que você precisa ouvir é a voz do Senhor, o nosso Criador. Mas para isso, Ele sentou, parou,
E ele ficou sozinho, em silêncio. Ele não estava falando, não estava mais assobiando, não estava cantando. Você percebe isso? Quando a gente se cala por um momento, a gente começa a ouvir a voz do Senhor, nos direcionando, nos guiando. Então, se você precisar por algum momento parar, se calar, se reservar, tudo bem, não tem problema. Isso faz parte do processo. Se você precisar parar por um momento, pare. Para ouvir a voz que vai te dar a direção. E vai te fazer te lembrar, você se lembrar que você pode. Porque é Ele que vai estar conosco. Então pegue seu sonho, agarre o seu sonho, não deixe escapar. E se lembre que tem alguém muito, muito, muito maior, muito mais poderoso, muito mais capaz, que te fez, que te criou para seguir o seu sonho. E aí o que você escolhe? Ficar em cima de uma mala, sentado, paralisado pelo medo? Ou você decide ouvir a voz do nosso Criador? Eu vou deixar você nessa pergunta. E aí, será que comum vai fazer o quê? Eu não falei qual foi a decisão de comum. Acredito que depois dessa, né, dificilmente alguém desistiria. Mas ainda existem outros sentimentos. Então eu quero deixar você com essa dúvida para amanhã a gente voltar mais um ponto e saber qual foi a decisão dele. Fique por aqui, deixe seu comentário, deixe seu gostei. Se inscreva nesse canal, claro, né? E até a próxima. Um beijo. Tchau.